Shalom, meus queridos, boa noite. Que esse ambiente se mantenha até o final do culto, tá? Maravilhoso. E a gente nota que cada dia a presença do Senhor é maior nesse lugar. E fica até difícil falar aqui qualquer coisa depois de tudo que Deus já fez. Mas eu creio que Ele sempre tem um pouquinho mais, tá? E eu sei que a mensagem vem dele, não vem de mim, então eu não me preocupo em estar aqui na frente, se eu vou fazer certo, se eu não vou, se eu vou falar bem ou mal, se eu vou falar pouco ou bastante. Falar simplesmente o que o Senhor quer que eu fale. A mensagem que Ele me deu para essa noite. Então, irmãos, eu acho engraçado a maneira de Deus agir. É difícil a gente chegar aqui na frente e não ficar tenso, não ficar nervoso. Você pensa que a primeira vez é ruim, que a segunda vai ser melhor, que a terceira vai melhorando e não vai. Já notei que 3, 4, 10 vezes você não vai ficar confortável aqui na frente. Mas eu entendo isso de uma maneira muito positiva, porque se a gente chegar aqui na frente confortável e confiante, talvez é porque a gente esteja pensando que sabe tudo o que está falando, sabe mais do que qualquer um aqui. E pelo contrário, quem está aqui na frente é quem apanha primeiro. Que a mensagem às vezes vem e vem primeiro para quem está aqui. Primeiro para quem recebe a mensagem no dia, um dia, uma semana, um mês antes de vir aqui transmitir essa mensagem. E eu conversava com a minha esposa semana passada a respeito dos nossos erros, assim, de quanto a gente é falho e o quanto a gente se esconde atrás do erro do outro para justificar o nosso e tal. E aí eu vejo mais uma vez como Deus é maravilhoso com a gente. Porque dentro dessas 2 semanas, conversando com a minha esposa e analisando algumas coisas, algumas atitudes e tal, eu descobri um segredo meu. Talvez aqui ninguém tenha esse mesmo segredo, mas eu preciso compartilhar com vocês. Por incrível que pareça, eu erro. Estranho, não? Oh, muito obrigado, era isso que eu estava esperando. Só que a gente só se dá conta desses erros quando a gente consegue olhar para o erro, assumir o erro e consertar esse erro. Diferente disso, para você no particular, a gente vai sempre estar certo. Se você não identifica esse erro e não muda, ele está com você e você vai estar sempre certo. Só que como Deus é muito bom, Ele contou para mim que eu tenho esse segredo. Ele contou para mim que eu erro. Ele falou, cara, cuidado que não é por aí a coisa. Legal. E dentre erros e acertos, não desanimem. Eu erro, vocês erram, mas a gente também acerta, né? Eu creio nisso. Às vezes que a gente erra, é porque a gente quer fazer o que bem entende, acha que está certo, vai e dá errado. Minha cabeça, minha personalidade, meu ponto de vista, deu errado. Agora, se a gente faz alguma coisa que dá certo, cara, cuidado, não é você que pensou aquilo e deu certo. Tem muito de Deus aí para alguma coisa dar certo no que você está fazendo. Na maioria das vezes dá certo quando você ouve Ele. E esse cara que já errou,
um pouquinho aqui na vida. Apesar de um pouco novo, mas eu já tenho muitos erros. E acredito que todos aqui já devem ter cometido alguns de que não se orgulham nem um pouco. E há muito tempo atrás, quando eu comecei a conhecer Deus, a ouvir de Jesus e tal, eu confesso que tentaram me colocar isso, não sei se é a expressão correta, mas tentaram me colocar à força, que eu precisava acreditar nisso, que eu precisava seguir o que estava escrito aqui, e só que de uma forma que não me convencia nem um pouco, porque todo mundo falava que eu precisava fazer isso, o que eu estava fazendo era errado, eu precisava viver de acordo com o que Deus tinha para a minha vida. E junto com isso vinha uma série de maus exemplos, de atitudes que eu não via concordância com o que está dizendo aqui na palavra. E por longos anos, eu caminhei totalmente contrário a isso aqui. Totalmente contrário à igreja, a religiões e tal. Não conseguia entender, não aceitava. Mas acho que eu vou me tornar repetitivo se eu falar que Deus é maravilhoso de novo. Mas Ele é. E Ele escolhe pessoas desse jeito, assim. Meio que, talvez, não queiram nada com nada, talvez não estejam nem aí para nada, ou não acreditem e tal. Mas duas situações me chamaram bastante atenção, ontem e hoje. Comparando quem eu era com o que Deus me transformou hoje. Não digo com quem eu sou, porque diante de Deus, do que Ele fez, eu não sou nada. Se eu não tivesse me disposto a me colocar no caminho dEle, deixar com que Ele fizesse, eu não teria capacidade de chegar aqui. E eu conversava ontem com um amigo, tem uns 7 ou 8 anos que eu não tinha contato com ele. Ontem acabei trocando umas mensagens com ele. Está morando distante daqui, em outro estado. E perguntei como ele estava, a vida dele e tal. E soube por alguns amigos próximos que ele estava frequentando uma igreja lá, que ele era responsável por uma célula e tal. E era uma pessoa que a gente acreditava que iria seguir esse caminho, né? Ele é um filho de um pastor, ele conhece a palavra e tal, então mais cedo ou mais tarde eu sabia que ele ia estar nesse caminho. Glória a Deus por isso. E aí ele perguntou de mim, falou: e você, o que você está fazendo e como estão as coisas e tal? E aí eu contei para ele como as coisas realmente andavam, porque há 7 ou 8 anos atrás eram bem diferentes. E o que ele falou para mim? Ele falou: cara, glória a Deus então pela tua vida, pelo que Deus fez contigo. Quem diria, foi a expressão que ele usou. Um cara que não queria saber de Deus, um cara que não queria saber de Bíblia, de nada e tal, chegar onde chegou. Porque Deus trouxe até aqui. Com erros, com acertos. E digo de novo, se fosse pela minha capacidade, talvez eu não ia estar aqui hoje. Então eu te digo, não ache que você está no teu lugar aí, que eu não quero saber, não tem mais jeito, eu venho aqui e ouço sempre a mesma coisa, tal. Deixa com que Deus faça. Eu vou adiantar o primeiro passo para vocês. Toda mudança dói, toda mudança é complicada, toda mudança é difícil. Mas quando Deus está no negócio, você não vai ter medo de chegar lá na frente depois de mudar e falar: cara, deu errado, não era isso, não era. A não ser que no meio do caminho você tenta interferir no que Deus tem para fazer. Aí é por conta e risco de cada um interferir a obra de Deus. E como eu disse, já errei bastante. Acredito que muitos aqui já tenham errado bastante. Mas agora eu quero olhar por um outro lado isso.
Quero que você tenha uma visão desse erro de outro lado. Você que já teve, acredito que todos aqui conhecem muito bem a palavra de Deus, já tiveram bastante contato com igrejas, pessoas, pastores, enfim. Algum de vocês, não precisa responder nem nada, mas algum de vocês já se feriu, já se machucou, já se frustrou pelo erro de alguma pessoa? Ah, aquele pastor, putz, eu fui naquela igreja porque aquele irmão me chamou, mas depois o irmão fez cada coisa, cara, eu não entendo o que ele fez, não concordo, e você acaba se ferindo com o erro daquela pessoa. Acredito que já tenho muitos aqui. E principalmente na época que a gente vive aí com a nossa igreja, acredito que muitos já tenham se decepcionado com alguns pastores nesse sentido. Só que eu também tenho a notícia para vocês que todo pastor é um homem ou uma mulher, uma pastora, e são passíveis de erros. Te digo que se você está num lugar, se você entra num lugar, se você vai para a igreja, se você vai para uma célula, para uma reunião qualquer, em algum lugar, por causa de alguém, simplesmente porque você vai ver aquela pessoa, pô, o cara prega bem, o cara fala legal, o cara toca um instrumento, eu vou lá ver o cara tocar, eu vou isso, eu vou aquilo. Cuidado, porque se você ainda não se feriu com essa pessoa, talvez Deus permita que ela erre para que você veja que o foco não é aquela pessoa que você está buscando. O pastor vai errar, o teu amigo vai errar, teu pai, a tua mãe, vai errar. E quantos aqui, conhecendo a palavra, lendo a história ou tendo alguma experiência com o Senhor, já se frustrou, já se feriu com algo que o Senhor trouxe para a sua vida? Essa é mais difícil, né? Essa é mais difícil. Acredito aqui que ninguém se feriu com Jesus. Acredito aqui que ninguém se feriu com alguma resposta de Deus. Talvez a gente pode não gostar, porque às vezes a resposta que Ele tem para nós não é a resposta que a gente espera. Mas eu te digo que a melhor resposta que você pode ter é a que Ele tem para você. Sendo assim, você pode até ficar chateado no primeiro momento, pode até não gostar muito, mas eu te digo que te ferir, te magoar, te machucar, Ele não vai. Quem ainda nunca teve a experiência, deixa com Deus, deixa para Ele. Peça e deixa para Ele fazer. Não tenta tomar de novo o problema ou a rédea. Que aí pode dar errado. E para aqueles que já erraram, que já se frustraram, que já se feriram, ou que entendem que feriram alguém por conta de algum erro, por conta de alguma atitude, já recebeu alguma correção de Deus? Deus já corrigiu você? Você já se pegou um momento orando, pensando assim, ou entendeu que é Deus te dando uma correção a respeito dos teus erros? Fique muito feliz, meu irmão. Fique muito feliz, porque se Deus corrigiu é porque você é filho e Ele te ama. Porque se Ele não corrigir, se Ele não falar nada, pensa que Ele está olhando para você assim e fala, ó, isso aí não resolve mais não, não adianta, não quero, não vou, não faço. Mas Ele vai te corrigir. Ele vai te corrigir. Se você se entende filho de Deus e deixa que Deus faça a obra na tua vida, se você errar, Ele vai te corrigir. Ele vai te corrigir, porque a palavra mesmo diz que o que você planta, você vai colher. Se você está plantando um erro, uma hora a correção vai chegar para você. Cedo ou tarde, essa correção vai chegar.
Sendo assim, vamos continuar nos erros. Quem mais erra? Quem mais de dentro da igreja pode errar, falar uma bobagem e tal? Falei do pastor. O pastor pode errar. Quem aqui já teve contato, já conheceu, já teve alguma experiência com um profeta do Senhor? Chega para você e, irmãos, eis que te digo que o Senhor mandou dizer, blá, blá, blá. E acerta. E manda bem, porque tem o contato com o Pai. E os profetas falam aquilo que Deus manda falar. Só que acredito também que muitos já devem ter recebido aquela, irmãos, eis que te digo que tal. Você olha e fala, esse cara bebeu o quê? Cheirou o quê? Fumou? Que negócio? Que não tem nada a ver com o que você está passando, com o que você vai viver e tal. Não precisa me responder, mas quantos aqui já viram, já conheceram ou sabem de algum caso? Porque o cara também erra. O profeta também erra. Ele também fala bobagem. Ele escuta o negócio de Deus aqui, e talvez ele não esteja tão ligado com Deus assim, não tenha medo do que pode vir, de que tipo de correção venha sobre ele, se ele interferir na mensagem. Ele fala, não, cara, Deus mandou falar para o pastor Wagner ali uma coisa, mas se eu falar só isso, vai ficar sem graça. Eu vou botar vou enfeitar o negócio. Mais ou menos. E aí o cara vai lá e coloca o dedo dele no meio da mensagem de Deus. Deus, ele quer falar só um detalhezinho que está faltando. Não, mas para você ser convincente, você tem que falar um texto. Tem que fazer uma reunião, falar meia hora, 2 horas com o pastor. Cara, aí entra o teu pensamento, a tua vontade, o teu intelecto para falar por Deus. Está começando errado. Mas aí eu te digo mais. Para esses que já passaram por essa experiência de frustração, escutou o cara falar uma bobagem ali, o cara errou e tal, daí você... Esse cara aí, nunca mais vou escutar, esse cara só fala bobagem. Não vou mais dar ouvido para o que ele tem a falar. Uma pessoa dessa não tinha que estar na igreja. E começa só a apontar. Começa só a apontar o erro do outro. E tira o crédito daquela pessoa que errou. Então, porque um pastor errou, você não vai vir na igreja mais. Porque o profeta errou, você nunca mais vai escutar o que Deus tem para te falar. Tá? A gente erra, mas a gente também acerta. E comparado ao que Deus tem para nós, ao que Deus faz através das nossas vidas, eu acho que a gente não tem que querer se colocar no lugar de Deus e querer fazer o papel dele. Querer fazer o que a gente acha que é certo, fazer o que a gente acha que deve, fazer o que acha que fica mais bonito, mais convincente. Deixa que ele faz. Deixa que a obra é dele. Simplesmente se coloque como ferramenta, se coloque como servo. Sirva os seus irmãos. Não ajude, não queira fazer melhor do que teu irmão. Sirva no que ele precisa. E você que serve, você se coloca na mesma condição do teu irmão para fazer. Você não é melhor do que o teu irmão. Eu não sou melhor do que ninguém porque hoje eu estou aqui na frente. Amanhã pode ser qualquer um. Deus usa quem Ele quer. Ele usou um cara que não queria saber dele, cara, para estar aqui hoje falando para vocês. Se a gente voltar um pouquinho mais na história aqui, alguns meses atrás, hein, ele usou uma mula, né, faz pouquinho tempo.
Mas está escrito, ele usou. Então ele usa quem ele quer. Não queira você fazer o papel dele e achar que, pô, Deus está demorando para fazer, Deus está demorando para... Não é assim. E esses erros que acontecem agora, eles não são inéditos. Eles não são da igreja que acha que está correta, da igreja que acha que está toda certinha, agora começou a fazer bobagem e o erro apareceu. Esses erros vêm de tempos, desde a criação. Alguns exemplos que eu anotei aqui era de Saulo. Saulo, ele achava que estava certo quando perseguia os cristãos. Tinha convicções que ele deveria fazer aquilo, e arrisco a dizer, talvez ele tinha até base na Bíblia para dizer que tinha que perseguir o irmãozinho dele lá. Estava errado ou não estava? Que falava uma coisa, ele entendeu outra, ele pegou as suas convicções, ele falou, cara, eu vou perseguir essa galera, vou matar, porque eles estão tudo ficando louco. Ele quis tomar a frente do negócio e não deu. Não deu para ele, fez errado, até que encontrou com Jesus, conheceu aquele de tanto a quem ele perseguia. Ele conheceu e viu que estava errado. Jesus convenceu ele que ele estava errado. Foi ninguém que chegou, bateu nas costas dele e falou, ó, meu irmão, isso aí não está certo não. Porque para alguém chegar e dizer que você está errado, ele tem que te mostrar o certo. Quem que é o cara que viveu toda a vida dele certo, não pecou, foi um exemplo e disse para que ainda fôssemos imitadores? O próprio cara chegou para Saulo e falou, ó, cara, isso aí está errado. Isso aí está errado, o cara se converteu e quando ele viu que estava errado, se converteu e foi andar com os cristãos. Como assim? O cara que queria me matar hoje anda comigo e beleza, senta aqui, eu vou abraçar. Não, isso aí é uma estratégia que o cara usou aí para me matar, cara. Como assim? O cara só fez arte a vida inteira, perseguia, matava e tal, e agora está aqui dando uma de bonzinho? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Que ele entendeu que ele estava errado, ele assumiu o erro e ele mudou a postura. Agora, por causa disso, ninguém mais ia falar com ele, ia ouvir o que ele tinha para falar. Então isso não é o pastor que vem aqui, não é o líder do ministério tal que errou, você vai falar, meu, eu tô fora disso aí, porque ó, o cara só faz arte. E daí você não vai mais dar ouvido para ele, você não vai mais vir na igreja ouvir uma pregação porque escutou um negócio que não concordou e tal. Não é por aí. A gente pede para a gente, para os nossos erros, a gente pede tanta misericórdia. Senhor, perdoa, Senhor, que eu errei, poxa vida e tal. Mas se meu irmão errar, ó, mata ele está fora da visão, fora da casinha, o cara está ficando meio doidão e tal, mata ele. A misericórdia é para todos. Não é para mim, não é para o meu erro, não é para o... Ah, não, eu vou pisar na bola. Deus tem misericórdia, o cara... gente boa lá em cima, beleza e tal. Mas agora, se o cara que anda comigo, se ele errar, eu estou vendo o que ele está fazendo, não está certo, ainda vou lá no meu cantinho orar, Deus, olha o cara lá, dá um jeito, faz a tua justiça sobre a vida dele. Será? Será que é essa a nossa oração? Será que é isso que a gente precisa pedir? Quem já pensou em pedir o contrário aqui? Jesus, tem misericórdia da vida daquele irmão ali e tal. Mas ó, o meu erro, o Senhor me mata. Alguém já orou assim aqui? Eu nunca orei desse jeito.
Tá? Então começa por mim o erro. Como eu falei, a gente apanha primeiro, né? Então eu nunca orei desse jeito. Talvez estivesse na hora de começar, ou no mínimo, para equilibrar as coisas, a mesma misericórdia que eu peço para mim, pedir para o meu irmão que erra também. A mesma misericórdia que eu quero para o meu erro, o mesmo perdão, assim como já fala na oração, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Já pensou se Deus perdoa a gente do jeito que a gente perdoa aquele irmão que pisou no nosso calo, que esbarrou ali na porta e tal? Você já olha torto. Você imagina se você pede perdão para Deus, ele também te olha torto assim e fala: eu não, você não perdoou o cara, por que eu tenho que te perdoar? Está na hora de mudar um pouquinho a nossa oração. E estou até pulando a ordem, acho que eu já falei isso aqui, mas nunca é demais lembrar que a gente olha para o erro do outro para deixar de fazer o que a gente está fazendo, né? Eu não vou mais na igreja porque o pastor fala muita bobagem e tal, não concordo, não gosto do jeito que ele se veste, não gosto que ele não tem cabelo muito. Alguma coisa você acha no teu irmão para justificar o teu erro. Às vezes você não está afim de vir, você não quer mais estar aqui, você está com a tua cabeça em outro lugar, está sentado no teu lugar aí pensando em outra coisa, só que você não assume isso, você não assume a tua posição, que ou é aqui dentro, ou é lá fora. Aí você senta aqui com os teus problemas, senta em cima deles, aliás, para não olhar para eles, e olha para o do teu irmão, fala: eu não vou mais lá na igreja por causa do fulano, ciclano, tal. Mas você não está vindo aqui por causa do fulano ou ciclano, ou porque você já não quer estar aqui? Então, como na carta aos Hebreus já está escrito, em 10:25, não deixe a nossa congregação como é de costume de alguns. Então não é o problema de hoje da nossa igreja aqui. Eu não vou mais na igreja por causa disso, daquilo, daquele outro. Não, lá atrás já existia isso. Está escrito. E não é motivo para você virar as costas e sair. Não é motivo para você deixar de vir, para você deixar de buscar, deixar de adorar quem realmente merece. Que não é nenhum aqui de dentro. É aquele que vem conforme a gente chama. É aquele que vem conforme o nosso clamor, a nossa adoração. A gente não manda convite: Deus, sábado tem culto, aparece lá, vamos trocar uma ideia. Não é esse tipo de convite que você faz para Deus quando você vem aqui. Você chega aqui, pode mandar carta, e-mail, ligar, fazer o que for. Se você chegar aqui, você não estiver na presença dele, você pode ter certeza que para você ele não veio no culto. Para você ele está meio distante. Que Deus não é o pastor que está aqui na frente, não é o líder que vai falar com você depois, não é o teu irmão que você vai abraçar ali e, poxa, o fulaninho não veio na igreja hoje. Tá, mas você veio na igreja hoje por causa do fulano que você ia encontrar e trocar uma ideia que faz uma semana que você não vê, ou você veio por causa do dono da obra? Qual foi o motivo de você estar aqui hoje? Então, o erro não é desculpa para você estar fora. O erro não é desculpa para você virar as costas para quem quer que seja. E diante disso a gente acaba identificando que a igreja hoje, não a nossa igreja aqui, local, raiz de Davi, a igreja é do Senhor. O povo que se diz cristão, evangélico, ou enfim. Por causa desses erros, por causa do erro de 1, 2, 10, sei lá, que estão em maior evidência do que a gente que está aqui, pequenininho, humildezinho, tal. Às vezes por causa de um erro desse, contamina todo o povo. E a igreja acaba ficando desacreditada dela mesma. A gente vem, a gente cumpre o protocolo, a gente
cumpre o nosso horário, mas acredita naquilo que busca, acredita naquela oração que faz. É realmente de coração, acredita. Da hora que você para orar, Deus está olhando para você, Ele não está vendo se você está ajoelhado, se você está de pé, se você está deitado, tal, Ele está olhando o teu coração. Você pode estar aqui na frente, deitado, chorando, rolando e tal, mas e teu coração? Você acredita naquilo que você está buscando? Você acredita naquilo que você está orando? E às vezes por causa do erro de 1, 2, 10, a igreja deixa de acreditar naquilo que está orando, naquilo que está buscando. E digo mais, que por causa disso, os próprios cristãos acabam perdendo o respeito pela palavra, acabam perdendo o respeito por Deus. E daí você vai fazer o quê? Se você não acredita, você está aqui cumprindo o teu horário, você vai sair daqui como? Levantando a mão, gritando na rua, cantando, louvando e tal? Eu acho difícil isso. Porque se aqui dentro o teu coração não está aqui, quando você estiver na rua não vai ser muito diferente. Daí lá na rua não tem o irmão te olhando, não tem o pastor te cobrando, não tem ninguém falando com você. É difícil você fazer a tua parte lá na rua se aqui dentro você não acredita no que você está fazendo. E acabamos com isso nos retraindo, sendo os agentes secretos de Deus. Quando você encontra um irmãozinho num lugar que você sabe que é crente, também, beleza e tal. Ninguém mais sabe, é só você e o teu irmão ali. Ninguém mais viu vocês. Se falar de Deus, corre até para o banheiro, para não precisar se expor ali. Por quê? Porque hoje quando a gente fala em igreja, fala em crente, fala em evangelho e tal, o cara já olha para você e fala, tá, quanto você vai me pedir? Ah, você é mais um daquele que fez arte a vida inteira e agora está aí tentando se consertar falando que é crente. Que daí o cara se esconde atrás de uma máscara de crente e faz tudo que ele fazia antes. Ele não mudou, ele só colocou a plaquinha. Tá, agora eu estou na igreja, eu sou crente, tá, mas ele não teve a mudança. E isso acaba envergonhando quem realmente vive o que está aqui. Isso acaba envergonhando quem realmente busca o que o Senhor tem para dar. Quem realmente busca a presença dele, não busca só a bênção. Ah, eu vou para a igreja porque o troço está ruim lá em casa, eu preciso de um dinheiro, eu preciso... Ou sei lá, eu vou para a igreja porque Deus tem que resolver, eu tenho que arrumar um emprego aí. Tá? Ah, eu vou para a igreja porque preciso casar. Faz tempo que eu já casei, mas eu ia buscar isso na igreja. Não minto para vocês não, eu ia do lado da minha esposa. Quando ela começou a me arrastar para a igreja, eu falei, ah, beleza, já que estou aqui, né? Pra vocês terem uma ideia do nível do erro, né? Pra você ter uma ideia do nível da pessoa que Deus usa para vir aqui na frente falar com vocês. Mas Ele usa e Ele faz. Ele usa e Ele faz. E a coisa muda quando você se dispõe a mudar. Quando você vem na igreja e busca a presença dEle, não busca o que Ele tem para te dar. Ah, eu vou por causa disso, daquilo, daquele outro. Não, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Venha, busca Ele, faça a tua parte, entenda, obedeça e deixa que o resto Ele faz. Não vem aqui pedir para Ele, ó Senhor, eu preciso disso, daquilo. Ele sabe de todas as coisas. Ele precisa que você peça, precisa. Mas o motivo para você vir na igreja não é esse não. E aí você vem e continua fazendo errado. Você vem e acha que vai dar tudo certo, só que o negócio começa a apertar um pouquinho para o teu lado, você continua fazendo errado e você fala, ah, o que eu estou fazendo aqui? Eu desse jeito, tudo errado, fazendo ainda alguma coisa que não agrada a Deus. O que eu estou fazendo lá? Eu vou dizer para você que se você está aqui, você tem que buscar o Senhor, buscar o caminho dele, e você
No reino, você se torna uma luz. Você tem que ser a luz do mundo e o sal da terra. Fazer a diferença nos lugares que você entra, fazer a diferença no teu trabalho, fazer a diferença na tua casa, para a tua família, e enfim, para todo mundo. Você tem que ser essa luz. Porque aqui dentro, também já falei isso várias vezes aqui, mas aqui dentro é fácil. Lá fora que é o complicado. Aqui dentro, você tendo que ser essa luz, aqui dentro você se enxerga como uma vela perto de alguém. Você se olha, se compara e fala, pô, o cara fala, o cara conhece e ora desse jeito, pai. O que eu sou, o que eu faço perto dessa pessoa? Primeiro, é você com Deus, não é você com aquele cara que você tem que ser igual. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, com o recurso que você tem. Porque o que você sabe fazer, a habilidade que você tem, seja de falar com as pessoas, seja de orar, seja de... A habilidade que você tem foi Ele que deu. Então Ele vai usar essa habilidade. Não queira você usar a habilidade do outro para fazer o que o outro faz, que também não vai rolar. E... sendo essa vela que você acha que você é aqui dentro, fala, pô, estou quase apagando, quase tá. Te digo que quanto maior a escuridão que você tiver, maior a dificuldade que você tiver lá no teu trabalho, na tua casa, em qualquer lugar, que você acha que você não é nada, você sai daqui um lixo. Apanhei primeiro para falar isso aqui, porque quando me informaram que eu ia estar aqui na frente pregando, eu falei, cara do céu, do jeito que eu tô, eu ali, Deus usa quem Ele quer. Eu estava me sentindo muito inferior, muito aquém do que eu deveria estar para poder estar aqui falando alguma coisa hoje. Só que Deus faz, Deus usa e Deus levanta. Se você acha que você é aquela vela que está quase se apagando, pensa que você vai enfrentar um período de escuridão. Você vai chegar num ambiente... Acho que dá para entender a ilustração. Você vai chegar num ambiente de escuridão. Você vai chegar na tua casa onde ninguém gosta de crente. Ninguém quer ouvir falar de Deus, cara. Você vai chegar no teu trabalho, fala de Deus, a galera ri de você. No meio de toda essa escuridão, você é a vela. Você não é aquela velhinha que está apagando, que tá... Cara, você é a vela. Você já apagou tudo, cara. Acabou a luz na tua casa, você acendeu uma velhinha lá, coitadinha, a única que você tinha lá para poder enxergar para ir no banheiro. Aquilo faz uma diferença. Cara, aquilo dá uma ajuda. Porque aquela vela não pensa assim, cara, tá tudo escuro, eu estou quase apagando aqui. Vou apagar. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou apagar, porque não faço diferença. Faz. Aqui está tudo aceso. Se acender uma vela aqui, você não vai nem ver a luz. Mas se você estiver no meio da escuridão, garanto que você vai ser a vela nessa escuridão. Se você vai ser tudo o que aquela escuridão mais precisa. Seja essa vela. Por mais errado, por mais complicado que ache que está as coisas, não deixe essa vela apagar. Continuando um pouquinho com os nossos erros, vamos voltar para a palavra. Não falei nada fora dela até agora, mas não dei muita referência e tal. E será que a galera dali, da história e tal, todo mundo que andou com Jesus, que conheceu, que pregava, que era profeta, eu acho que o erro começou agora na nossa igreja aqui. Será? Acredito eu que não. Pela ilustração que Deus me deu, eu acho que não foi bem por aí. Você que está com a tua Bíblia na mão, abra comigo, por favor. Vai que eu estou falando bobagem, né? Quero que esteja escrita a mesma coisa nas outras. 1 Samuel capítulo 16.
Todos acharam? Eu vou iniciar aqui. E como Jesus falou que a gente devia seguir os seus passos, imitá-lo e fazer tudo quanto ele fez, eu entendi nesse trecho de 1 Samuel 16, aqui, a parte que eu vou ler, de falar como Jesus falava. Trazer essa história como uma parábola. Trazer essa história como alguns personagens que aqui estão descritos, como nós hoje aqui, como os ministérios da igreja. Acompanhem lá comigo, por favor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou em Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou a Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. O que acontece aqui nessa passagem? Samuel ouve o Senhor. Samuel, ele é obediente, ele é um cara sábio, escuta o que o Senhor diz e transmite a mensagem. Ele fala realmente o que o Senhor quer que ele fale. E será que ele não errava? Será que Samuel nunca errou? Será que por ele ser tão obediente, por ele ouvir a Deus e tal, ele nunca errou? Samuel, ele, muito fiel que ele era, quando ele caminhava com Eli, mesmo sabendo quem era Eli, ele era fiel. Mesmo Deus tendo falado com ele, ele orava e intercedia. Samuel, ele, como bom profeta, ele tinha o seu bom coração e amava aqueles que andavam com ele. Samuel era fiel e independente de saber quem era que andava com ele. Ele era fiel. Deus falava que não queria saber, que já tinha rejeitado, mas ele era fiel. O que acontece? Primeiro versículo, o Senhor diz a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul?
Mesmo Saul errando, mesmo Saul fazendo todas as coisas que ele fazia e tal, Deus já olhava, já tinha rejeitado Saul como rei, já tinha escolhido outro rei. Samuel ainda volta lá, pô Deus, o cara, dá uma chance para ele e tal. Samuel, ele amava Saul e ele era obediente, mas primeiro a Deus. Quando ele chegou para Deus e mais uma vez ia pedir a respeito de Saul, Deus falou para ele assim: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu já o rejeitei. Cara, Deus não aguentava mais o cara, Deus não queria mais aquele rei, Deus já tinha escolhido outro, já tinha desistido, mas Samuel estava ali insistindo. Isso foi ou não foi um erro? Ele já tinha ouvido de Deus, Deus já tinha mandado ele fazer outra coisa, ir procurar outro lugar, procurar outro rei, mas ele ainda estava ali. Pois se eu for, Saul vai ficar bravo, vai me matar, vai. Samuel, vai que sou eu que estou mandando, vai, pega o novilho, vai, sacrifica, sou eu que estou mandando, vai. E ele obedeceu. Depois de ele entender que ele estava errado, ele entender que ele não tinha que ficar mais intercedendo por ninguém, orando, pedindo por ninguém, ele foi. Estava errado. Se consertou, entendeu o erro e foi obedecer a Deus. Ele se alinha, vai até Jessé, e Jessé, ele tinha todos os seus filhos, todos criados na presença do Senhor, criados dentro da sua casa com a orientação do seu pai, que nessa figura representava o pastor da casa. Quero ilustrar Jessé como o pastor daquela casa, porque ele dava a direção para os seus filhos, ele edificava a sua casa, ele cuidava, ele ensinava. E será que ele também errou ou não errou? Será que Jessé fez tudo certo? Ou será que alguma vez ele também errou? Chegou Samuel lá na casa dele, Jessé apresentou os seus filhos e Samuel tinha convicção de quem seria o rei. Samuel tinha convicção de que o primeiro filho, por boa aparência, por ter um porte talvez, não se sabe, talvez igual ao de Saul, tinha cara de rei, parecia um rei, é esse aqui, pronto, foi direto para ungir o primeiro filho. E aí Deus falou para ele: não. É o segundo erro de Samuel. Porque o que acontece? Ele escutou a primeira vez, ele foi até lá. Ele foi até lá para ungir um novo rei, e se ele não ouve a Deus, se ele não está o tempo todo ligado com Deus, ele ia fazer errado de novo. Porque ele saiu dali para ungir um rei, na casa de Jessé, chegou lá e ia ungir o primeiro que ele viu, porque ele achou que era aquele que era o cara. E Deus falou para ele: não, cara, eu não olho para isso, eu não olho para a aparência, eu não olho para o que você está vendo. Não é esse cara, o coração dele não é para mim, não é esse. Ele não errou de novo porque ele estava ligado com Deus. Ele entendeu que a primeira vez ele errou, e ele estava ligado com Deus, ele estava ouvindo o tempo todo. E Jessé também erra. Jessé também erra. Porque dentre todos esses filhos, ele também queria que os primeiros fossem um dos reis. Tanto que ele só apresentou quem estava na casa. Um erro de Jessé. Ele esqueceu do outro filho, de chamar para apresentar junto. Será que por ele ser pai, ele pode errar também? Acredito que pode.
Acredito que pode, porque um pai não é diferente de ninguém aqui. Um pai, uma mãe também é um homem, comete seus erros. E o mais interessante é, Jessé tinha 7 filhos, tal. Mas o mais interessante é aqui, quem tem o primeiro. Quando nasce o primeiro filho, nasce também o pai. Você se torna pai a partir daquele momento que você nunca foi. Então você não sabe como é. Você não sabe o que você vai fazer, você não sabe se você troca a criança, deixa chorando, joga no banho. Você não sabe. A criança vai crescendo, começa a fazer arte, você não sabe se você briga, se você deixa, se você põe na frente da TV, enfia uma chupeta na boca para ela parar de chorar, sei lá, você não sabe, você vai aprender. Nasceu o teu filho, você também nasceu como pai, ele também vai errar. Aí por causa disso, se você errou, teu filho se feriu, teu filho ficou ofendido, olha para você e não sou mais teu filho. Não quero, você errou, você brigou comigo e tal. Será? Não é assim. Não é desse jeito. Não é desse jeito de um pai com filho, não é desse jeito de um pastor, não é desse jeito com um líder, não é desse jeito com ninguém, não é desse jeito com Jessé, não foi desse jeito com Samuel. Não. Cara, com Deus não é assim. Você errou, você pode chegar lá, você pode contar para ele que você errou, apesar de ele saber, mas ele precisa que você conte, que você se arrependa e que você mude. E continuando dentro dessa ilustração, você tem que entender o teu erro, ouvir a Deus, mas ouvir Ele o tempo todo. Não fazer o que quase aconteceu aqui. Quase aconteceu. Samuel chegou tão confiante lá para ungir o primeiro filho que ele viu na frente e tal. Deus falou, opa, não é por aí. Vai devagar e tal. Então, o tempo todo você tem que estar ligado. Não adianta hoje você entender, Deus, eu preciso consertar isso, consertar aquilo, beleza, amanhã você sai, bota até a mão no ouvido para não escutar Deus, sai correndo e faz o que você bem entende. Você está errando de novo, porque você tem que estar ligado com Deus o tempo inteiro. Ele te manda fazer uma coisa ali na rua, 2 quadras para baixo, você está indo, no meio do caminho ele pode pedir para você fazer um pouquinho mais do que aquilo que você está fazendo. Se você não estiver ligado com ele, se você não ouvir o tempo todo o que ele tem para fazer, você vai chegar lá na frente e vai fazer errado. Por melhor que você seja, por melhor intenção que você tenha, de fazer certo, de agradar, de ajudar, de qualquer coisa assim. A intenção de Samuel, eu acredito que não era ruim. Ele foi fazer o que Deus mandou. Cara, eu vou lá ungir um novo rei, porque já falou que Saul não está com nada, eu já pedi, já clamei por Saul, ele falou que não quer mais saber, eu vou lá fazer o que ele mandou. Chegou lá na frente, quase que ele faz cagar. Aí o que acontece? Passa 1, 2, 3 filhos e nenhum é e tal. Jessé, eu estou ouvindo Deus aqui. Você tem os teus filhos aqui e tal, Deus falou comigo, mas não é nenhum desses caras aqui, porque eu estou ouvindo. Eu vi, não fiz o que eu vim para fazer aqui e tal, mas Deus me mandou no lugar certo. Eu creio que eu estou no lugar certo, estou em contato com Ele, Ele falou que era na tua casa, que era aqui e tal. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, está faltando alguém, tá? Está faltando alguém. Está faltando alguém, aquele que é um menorzinho, caçula, está fedido lá, não teve tempo nem de tomar banho, coitado, cuidando das ovelhas para estar aqui com a gente e tal. Cara, será? Acho que ele deve ter coçado a cabeça, mais ou menos assim, falado, pô, esse cara, eu não queria nem que ele aparecesse aqui, porque ele não é da casa, não é... É sim, ele faz parte. Ele não estava ali, mas ele é daquela casa. Ele é filho de Jessé. E aí o que acontece? Samuel fala, vá lá, manda chamar o cara lá, porque a festa não começa sem ele. A gente não vai jantar se não tiver todo mundo aqui. E enquanto Deus não falar quem que é o cara, eu não vou sair daqui. Eu vim para obedecer ele. Então,
e foi lá chamar. Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, ele veio, tal, era ruivo. Não aparece quem foi chamar, nome, a pessoa e tal, tal, tal. Mas, colocando aqui na ilustração, voltando aos nossos ministérios da igreja, o profeta já errou, o pastor já errou. No meio desses versículos aqui, teve alguém que teve que ir lá chamar. Não teve? Naquela época não tinha. Pô, manda um zap lá para o cara sair lá do campo e vir aqui. Tal. Não tinha. Tinha que ir alguém correndo lá e tal, tal, tal. Quem que vai num lugar, chamar alguém que não está nem a fim de participar daquilo ali, está fazendo outra coisa, preocupado com outra coisa? Quem vai lá fora catar o cara e fazer ele entrar em casa? Se não é o tal do evangelista. Se não é o cara que vai lá na rua ficar fedido de ovelha junto com o cara que está fedendo lá e trazer ele aqui para dentro. Não interessa o que você tem que fazer, mas você vai lá, faz o teu papel e traz. E o cara foi. E ninguém comeu, ninguém sentou na mesa, ninguém fez mais nada enquanto Davi não chegou. Imagina o desespero desse cara indo chamar Davi, então todo mundo pronto ali já há tanto tempo, sei lá, esperando o profeta chegar e tal, o cara sai correndo, né? Davi, pô, vem aqui, pô, tá faltando você, cara. E Davi vai. Esse cara faz o que ele precisa fazer, esse evangelista faz o que ele precisa fazer, o cara que foi buscar ele lá, não sei quem foi, aqui a palavra não nos diz, mas eu creio que ele fez o que ele precisava fazer. Arrancou Davi de onde ele estava. Oh, estou cuidando da ovelha, não interessa, vai. E Davi foi. E ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta e unja-o. Cara, eu vou dizer para você, às vezes se a gente pega o contexto e olha aqui, tá, pô, de belos olhos, boa aparência e tal, 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 pode até ter um belos olhos, mas devia estar escondido no meio de um monte de sujeira, mato pelo cabelo, sei lá e tal. Mas o cara entra em casa, você olha para ele e fala: rei? Talvez se eu chamasse alguns amigos meus antigos aqui, entrasse por essa porta, iam parar e olhar bem ali na porta, olhar para minha cara e falar: o quê? Oi? O que você está fazendo aí? Talvez em algum momento Deus enxergou alguns belos olhos, boa aparência. Eu não sei, ele vê por dentro. Ele vê o que a gente é por dentro. Quando Davi entrou, Deus falou: vai, é esse. Pensa na cara dos outros irmãos, do pai olhando assim, falando: isso não vai dar certo. Como assim, cara? O cara fedendo, o cara sujo e tal. Como assim, boa aparência? Onde? Estava ali. A boa aparência ele tinha por dentro. Às vezes eu venho de camisa e tal. Falar para vocês, eu não gosto. Não gosto de usar isso, de ficar todo assim. Minha esposa sabe, eu queria vir para a igreja de chinelo, bermuda. No dia como hoje eu queria vir de regata, sei lá, então, mas não ia ficar legal aqui na frente. Com essa cara talvez já não passo muita credibilidade. Imagina se viesse mal vestido. Mas enfim, não sou eu. A boa aparência não é a camisa, a boa aparência não é um calçado novo, a boa aparência não é o teu perfume, não é o teu cabelo. Quem sou eu para falar de cabelo, né, cara? Pô, faz uma semana que eu estou para cortar isso aqui. Se alguém conhecer alguém que corte cabelo, me avisa. Deus, ele vê por dentro. Deus, ele não fala: cara, ó, você cortou o cabelo, tomou banho, está cheiroso, você prega hoje. Não é. Se você não tiver humildade no teu coração para você chegar diante de Deus e falar: Deus, o que eu vou fazer lá na frente? O que eu vou falar para essa galera?
pode ter certeza que o que ele vai responder para você é: quietinho aí, quem vai falar não é você. E não é mesmo, se fosse eu já tinha parado na metade aqui. Mas enfim, ele faz e ele escolhe aquele sujo, aquele estranho, aquele que tudo rabiscado, sei lá e tal. Mas ele escolhe esse, cara. Ele escolhe você também, que não tem rabisco nenhum. Ele escolhe você que gosta de se vestir bem. Ele escolhe você também. Só que você tem que deixar ele fazer. Quando pediram para mim estar aqui na frente, eu tinha opção? Para mim não dá. Tinha sim, pastor. Tinha opção? Para mim não dá. Cara, não gosto, não vou, não faço, não quero e tal. Tinha essa opção. Mas cara, se ele me escolheu para estar aqui, deixa ele fazer, deixa ele falar. Não é mesmo, pastora Sandra? Que tanto medo tem desse bicho aqui. Mas eu concordo com você, eu também tenho medo dele. Hoje até às 5 horas da tarde eu estava bem, depois das 5 eu não sei, fica meio ruim, fica desconfortável e tal. Mas cara, com todo medo, a pastora Sandra veio aqui e trouxe uma palavra excelente. É ela que vem e traz, eu sei, eu faço, eu aconteço. Não é. Ela erra. Mas quem faz é Deus. Ele usa quem erra, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, para fazer o que ele tiver a fim. Portanto, quando você tiver a opção, vou falar com aquele cara lá na rua, vou falar lá no meu trabalho, falar de Deus, falar esse negócio aí e tal. Você tem a opção de falar ou de não falar. Sabe que você pode. Você sabe, tanto você sabe que pode, porque você já escolheu não falar muitas vezes. Não é verdade? Só que eu vou te dizer, escolher ficar escondidinho, escolher ficar no canto, escolher não falar, escolher não pregar, escolher não levar a palavra para quem precisa, volta lá no começo da pregação, no nosso erro. Estamos fazendo errado. Por mais certo que pareça a tua decisão, se não for Deus falando para você, é assim, e você tiver que decidir sozinho, você fala, Deus, tá demorado isso aí, eu mandei um e-mail, eu queria a resposta já, eu não mandei carta para esperar um mês. Cara, Ele é Deus, Ele vai responder no tempo dele. Aí você não espera essa resposta, você quer resolver o teu problema logo, você tira o problema da mão dele, vai lá, resolve, toma a tua decisão e faz errado. Deus escolheu Davi. Deus escolheu a cada um de nós. Mas será que Davi, que ele escolheu o menininho, novinho, tal, será que ele não fez nada de errado? Davi não errou não, né? Eu acho que não. Deus escolheu. Errou, gente. Errou e errou feio, errou e errou muito. O teu erro foi igual ao dele? Talvez não tenha sido. Talvez tenha sido um errinho. Talvez tenha sido um erro daquele tamanho. Talvez você não fique fazendo que nem ele, articular uma parada, para fazer errado ainda. Te digo que o tamanho do erro que ele teve, cara, não diminuiu o cara que ele era para Deus. Ele continuou sendo um menino de belos olhos e de boa aparência. Porque ele era o cara, segundo o coração de Deus. Ele era o cara que agradava a Deus, cara, fazendo tudo errado, fazendo tudo o que ele fazia. O que ele tinha medo de perder? O que ele pedia para Deus para não perder? Deus, que lambança.
tô errado. Fiz, pá, ó, não deu, pisei aqui na bola, feio. Preciso ser corrigido, faz o que o Senhor quiser. Mas a tua presença, deixa aqui. Por favor, por misericórdia. Cara, você está errado, você está pisando na bola, você está fazendo coisa que não deve, que você sabe que você está errado. Deus não vai te jogar de lado por causa disso. Mas pega esse teu erro, apresenta para Deus. Ele sabe que você está errado, mesmo quando você está quietinho lá no teu cantinho, fazendo o que não deve, aonde for, ninguém está vendo. Deus está, Ele sabe que está errado. Pega esse teu erro e apresenta para Ele. Deus está aqui, está errado. Fiz arte. Mas me conserta. Me dá a oportunidade de consertar. Eu não vou te dizer que Ele vai chegar com uma caixinha de presente assim para você e tal. Ó, beleza, está consertado, está aqui o teu prêmio, você nunca mais vai errar na vida. Não, não é assim. Ele vai te colocar uma situação igual para você agir diferente. E é aí que você vai ter que mudar a tua atitude. É aí que você conserta o teu erro. Até você pedir o perdão para Ele, está tudo certo, beleza. Mas para você consertar o teu erro, você vai passar por uma situação igual, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, para você fazer diferente. Porque se você fizer a mesma coisa que você fez lá, correr para Deus, Deus perdoa, volta e faz igual, corre, Deus perdoa. Você está gastando o teu tempo e o tempo de Deus. Porque se você não consertar o teu erro, na oportunidade que você tiver de consertar, embora tenha poder para isso, mas Deus não é mágico. Deus não é o gênio da lâmpada que Ele vai te dar o teu problema solucionado, prontinho, bonitinho, do jeito que você pediu. Não vai? E dentro de todos esses erros, dentro de tudo isso, a gente acaba vendo essas funções de cada um, vendo que o profeta errou, é porque ele não estudou. Porque se o cara fosse um mestre, ele não errava. Aí vem lá o profeta e fala que o outro estava errado. E a gente acaba apontando os erros dos outros, esconde os nossos, mas a gente esquece de virar o globo, mudar a ótica, e ao invés de enxergar o erro daquele irmão, ao invés de enxergar essas divisões, esses erros, essas coisas, enxergar e apontar, será que não vale muito mais você estar junto com aquele irmão, você estar junto com aquele cara que falou uma bobagem, está junto com aquele cara que te deu uma palavra lá há tanto tempo atrás, nunca se cumpriu e tal, não vale mais você estar junto com ele? E tentar os dois caminharem junto, um tentando servir no erro do outro. Eu não vou dizer ajudar, porque você não é melhor do que aquele que errou, porque você também errou em outro ponto. Dentro dessas divisões de ministérios, tal, a gente vê algumas denominações que tem um mais forte do que o outro, tal, um ministério que fala mais alto dentro daquela denominação, acaba gerando uma divisão, desculpe, é a minha opinião, desnecessária, mas acaba gerando essa divisão, e um acaba apontando o erro do outro. O pessoal lá da Assembleia de Deus, Deus é amor, tal, a igreja mais avivada, os caras falam em nome do Senhor e tal, tem os seus profetas e tudo. Aí a gente vai para outras denominações que estudam mais a palavra e tal, não tem toda esse, não digo que não tenha, mas é menor essa pegada profética, essa coisa, estuda a palavra, isso, aquilo, e um fica alfinetando o outro, fica criticando o outro e tal. Cara,
essa igreja aqui não é do pastor Elcio, não é do pastor Wagner, aquela outra não é do pastor fulano, não é... Cara, somos uma igreja de Cristo. Se o camarada lá da outra igreja fala bobagem em nome do Senhor, porque eis que te digo aqui, tal, talvez aquele que está apontando deveria ser o mestre que poderia estar caminhando junto com ele. Ó, fala assim, assim, Deus fala, beleza, mas vamos estudar aqui. Pô, você estuda, mas vocês têm que ter um pouquinho mais de vida. E um ministério complementar o outro, não dividir. Uma coisa é caminhar junto com a outra. Não todo mundo se dividir, continuar errando, continuar deixando as coisas caminharem do jeito que estão, porque tá bom, eu tô aqui, se eu passo na frente da outra igreja eu nem olho, nem entro, se o irmão sai eu também não cumprimento e tal, porque a minha é aquela, a dele é aquela outra e tal. Vocês reparam que aqui, nessa história, Samuel era de um lugar, Jessé do outro e tal, e assim a coisa acontecia. Deus falou para Samuel, vai ali no teu vizinho e acha um rei aqui. Não. Falou, vá a Belém, saia do teu lugar, vá, porque era uma igreja só, naquela época não existia toda essa divisão. Eu fiz essa ilustração aqui dentro desse texto, eu entendi que Deus me trouxe essa ilustração para dividir esses ministérios, porque era mais ou menos a função de cada um ali. Mas não existia toda essa divisão. O cara ouvia o que Deus tinha para falar, ia lá na casa do outro, o cara entendia que era de Deus, beleza. Cara, se eu sair daqui hoje, e arrisco dizer, não ir muito longe, conversar com algum familiar que é de alguma outra denominação, talvez o cara discuta por horas algumas coisas que a gente fala aqui. Não vou dizer que eu vou discutir com algumas coisas que eles falam lá, porque já entendi. Está aqui. Tem discussões que não vêm ao caso. Não vai me levar para lugar nenhum, não vai me salvar e não vai me mandar para outro lugar. Gostaria que muitos tivessem também esse entendimento. De que não é a tua igreja, não é a minha igreja, não é o fulano que fala assim ou que fala assado que vai fazer melhor ou que não vai errar. Vai. Peça para Deus mostrar o teu erro. Peça para Deus uma oportunidade de consertar o teu erro. Mas faça como Samuel. Esteja em contato com ele o tempo todo. Porque se você pedir para ele, se você pedir para consertar o teu erro, beleza, Deus, ajuda aí. Virar as costas e não escutar mais o que Deus tem para te falar, a hora que Ele falar, você não vai ouvir, vai passar despercebido, o teu erro vai continuar acontecendo. Posso falar talvez por uma maioria aqui, a hora que você se pegou fazendo aquilo que você sabe que não é certo, alguma coisa lá dentro de você te incomodou, falou, cara, de novo isso. Se você sentiu isso, em algum momento da tua vida, fique feliz, porque Deus te ama, Ele é teu Pai, Ele te corrige. Se você não sentiu isso, é porque talvez você esteja um pouquinho mais distante de Deus do que você deveria. Agora, se você sentiu, dê a oportunidade para Ele, de Ele consertar o que você tem de errado. Amém, meus irmãos? Eu vou parar por aqui, porque se eu continuar eu vou falar de mim e eu não quero mais. O que Deus tinha para falar, Ele falou, Ele trouxe. Que possamos ser não aquele cara que anda bonito na rua, aquele cara que anda cheiroso, perfumado, cabelo cortado. Também não estou falando para ninguém aqui andar mal arrumado, mas que a nossa melhor aparência seja do lado de dentro. Amém?